Matrículas crescem, gravidez na adolescência cai. 1.000 matrículas no ensino médio integral a mais significam 114 jovens em idade escolar grávidas a menos em um município. Um resultado relevante, né? Esse foi o achado de um estudo feito pelo Instituto Natura e pelo Instituto Sonho Grande, que aponta para um potencial transformador desse modelo pedagógico, contribuir para diminuir a desigualdade de gênero. A pesquisa comparou os índices de gravidez na adolescência em regiões com mais e menos matrículas abertas no ensino médio integral, analisando os partos feitos em meninas que tinham entre 15 e 17 anos de 2016 a 2022. Nesse período do estudo, a oferta de vagas no ensino médio integral passou de 492 mil para 1,3 milhão no Brasil. Essa é uma proposta pedagógica que vem se expandindo e tem se mostrado muito transformadora para a educação brasileira. O ensino médio integral não amplia só a carga horária dos estudantes. É uma política que, entre outras coisas, aposta no protagonismo dos jovens, estimula o desenvolvimento de um projeto de vida e desenvolve habilidades que vão além da sala de aula. Nosso episódio de hoje discute de que forma o ensino médio integral impacta positivamente meninas e o que isso significa para o futuro das mulheres e de toda a sociedade. Eu sou o Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui você ouve conversas sobre e para a educação. O podcast é quinzenal e chega aos tocadores de áudio às segundas-feiras. Hoje, a gente recebe a professora da Fundação Getúlio Vargas, Lorena Racaque, doutora em Economia e presidente da GEFAM, Sociedade de Economia da Família e do Gênero. Lorena é uma das autoras do estudo que eu mencionei, feito com o Instituto Natura e Instituto Sonho Grande. Podcast Instituto Natura. Diálogos sobre educação na América Latina. Professora Lorena, primeiro eu gostaria de agradecer muito pela sua presença aqui, por dedicar um tempinho para a gente falar desse tema tão importante e conectado à educação. Eu que agradeço o convite do Instituto Natura e fazer o estudo foi bem importante. Eu acho que os resultados falam por si só. Muito bem, então vamos começar pelo estudo, né? Você foi uma das autoras, né, dessa pesquisa. Eu falei sobre ela aqui na abertura do episódio e essa pesquisa ela mostrou uma redução na gravidez na adolescência conforme as matrículas do ensino médio integral cresciam. Pelo meu entendimento, foi possível identificar esse crescimento, mas eu queria ouvir um pouco de você, professora, se foi possível identificar por que o aumento de matrículas no ensino médio integral teve esse efeito, e aspectos dessa proposta pedagógica de alguma forma contribuíram, a gente conseguiu identificar razões? Olha, a gente pode pensar em alguns mecanismos, né? Você aumentando o número de horas que os alunos passam na escola, né? Em torno de 4,5 horas por dia para mais ou menos 7 horas, acaba tendo uma formação melhor. E quando você tem uma formação melhor, você aumenta o retorno da educação. E isso faz com que você incentive as mulheres, dado que a gente está falando aqui da gravidez na adolescência, que elas continuem estudando e aumentando essa escolaridade. E isso vai implicar o seguinte: você tem um aumento no custo de oportunidade de não estudar. Então, o custo de oportunidade entre você decidir se você vai ter um filho, se você vai parar de estudar ou não, ele aumenta. Isso pode levar a você ter uma redução, né, dessa natalidade. Por exemplo, se você passa mais horas na escola, os alunos acabam tendo acesso a outros cursos. Então, você pode ter, por exemplo, aulas que abordem controle de natalidade, políticas de saúde. Isso também faz com que os alunos, né, e as meninas se protejam mais, que pode levar a uma redução da taxa de natalidade. Com a expansão do ensino médio integral, pode alterar as preferências das mulheres, o que implicaria em você estudar mais horas de matemática e linguagem, né, português, por exemplo.
que aumenta as habilidades cognitivas. E você fica mais preparado para o mercado de trabalho, que também implicaria na redução da natalidade. Então, a gente pensaria em 3 mecanismos, né? Que por que você ampliar o ensino médio integral, ele pode levar a uma redução, né, na gravidez na adolescência. Por outro lado, pode acontecer que você tenha um aumento das horas na escola e ter algumas mulheres desistindo de não estudarem na escola em tempo integral, porque elas têm outras atividades ou atividades de cuidados, isso poderia levar a um aumento da natalidade. Mas o que a gente observa do resultado geral do estudo é que você tem uma redução. Então, provavelmente, os mecanismos, né, que são fortes são os 3 primeiros que eu falei aqui. Entendi, muito bom. Deixa eu fazer uma tentativa aqui de te fazer uma pergunta de um outro caminho que você não citou e que pode ter relação, queria te ouvir sobre isso. Que essas escolas de ensino médio integral, elas têm um olhar também para o que é comum ser chamado das socioemocionais, né? Tem um bom olhar para o protagonismo do jovem, a autonomia, a capacidade de se relacionar com o grupo, bem forte para esse lado socioemocional. Você acha que isso pode ter algum impacto no sentido de mais autoconfiança, autonomia e outras coisas? Acho que sim. Se você desenvolve também, que a gente chama, né, de habilidades não cognitivas, isso também pode fazer com que você mude as preferências das mulheres. Isso tem um efeito também em redução na gravidez na adolescência. Bom, e a gente está usando esse estudo para abrir essa nossa conversa, né? E eu queria entender assim, bom, todo mundo é intuitivo acreditar que é uma boa coisa, né? Reduzir esses índices de gravidez precoce, mas eu queria explorar um pouquinho o que isso significa no curto e no longo prazo para a vida das jovens brasileiras, né? Qual o impacto negativo de ter uma gravidez na adolescência, tanto pensando no indivíduo, mas também como um olhar de comunidade, de país? Olha, pensando na educação, acho que você compromete o aprendizado no momento correto. Então, acho que o efeito de curto prazo pode ser vão ter bebê e elas acabam parando de estudar. O que pode acontecer é que, às vezes, você interrompe e você depois volta. Já tem um efeito negativo, interromper os estudos. O problema é que tem algumas outras que vão interromper e não voltam mais, ou demoram 10 anos para voltar. Então, você tem esse efeito no tempo, né, a idade certa, e o que acontece é que isso vai prejudicar essas meninas na entrada no mercado de trabalho. A escolaridade é interrompida, então elas têm uma preparação pior do que as outras, então elas entram no mercado de trabalho ganhando menos, e isso compromete todo o futuro laboral delas. Além disso, vários estudos mostram que quanto mais cedo as mulheres têm o seu primeiro filho, maior é a penalidade pela maternidade no mercado de trabalho. Então, tem efeitos de curto e tem efeitos de longo prazo. Além disso, uma adolescente cuidar de um bebê é mais difícil. Ela depende muito dos pais, ou muitas vezes acaba entrando num casamento, que até hoje, por lei, menos de 16 anos é proibido, mas acaba entrando numa união muito nova, então fica muito dependente do marido. Então, tudo isso faz com que a estrutura familiar fique, eu diria, mais desorganizada. Esperar, né, se tornar adulta, já formada, para você ter o seu bebê, né, se for o caso, você acaba tendo uma estrutura melhor, a forma como você vai cuidar dessa criança é diferente, você tem mais maturidade. Então, tudo isso eu acho que é importante, né, nessa questão de efeitos de curto e de longo prazo, porque tem um bebê também que vai ser afetado por isso. Eu li uma reportagem faz alguns meses, acho que foi na Folha, falando de uma menina de 19 anos que deixou o filho sozinho em casa porque tinha ido para uma festa. E acho que a criança tinha 3 anos. A gente pensa assim, mas que absurdo, né? Essa mãe sair e deixar a criança sozinha. Eu não vou desconsiderar. A gente não pode deixar uma criança de 3 anos sozinha em casa. Mas eu fiquei pensando, poxa, essa moça foi mãe com 16. Então, ela com 19, ela quer sair.
e ela provavelmente não tem estrutura. Então, assim, tem alguma coisa que não funcionou aí. Ela deixou a criança sozinha, mas a sociedade deixou ela sozinha também, né? Exatamente. Eu até queria pegar esse gancho. Você descreveu muito bem, né? Muitos dos impactos, e às vezes a gente não consegue enxergar que esses impactos não são só individuais, né? Porque além de passar por gerações, é uma escala muito grande. Se você pensa em toda a população do país, isso impacta de diversas formas, vários outros indicadores socioeconômicos do país. E aí a gente vê a educação, como por exemplo a política pública do ensino médio integral, impactando positivamente nisso, que depois gera um efeito sistêmico em vários outros indicadores. Eu acho isso muito importante. A gente usou aqui o exemplo da gravidez na adolescência, mas eu queria fazer também uma conversa um pouquinho mais ampla em relação a essa questão da equidade de gênero e a educação, né? Eu registrei aqui que você escreveu há algum tempinho numa coluna da Folha discutindo se desaprender estereótipos pode reduzir desigualdades, né? E no fim aí dessa coluna, você escreve que as desigualdades entre homens e mulheres vêm de uma série de fatores e que romper com eles passa pela educação, passa por políticas públicas e pela forma como a gente avalia o papel de mulheres e homens na sociedade, né? Eu acho que, claro, todas essas coisas devem andar juntas, mas eu queria puxar a sardinha aqui para a parte de educação, que é o foco dessa nossa conversa, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, de uma maneira mais ampla, sobre o papel da educação nessa equação aí de equidade e do impacto que isso tem para as mulheres, em última análise, e para o país todo. Então, a educação ela tem um poder transformador. Eu assisti, alguns anos atrás, um documentário sobre a Coreia do Sul, em que eles entrevistaram alguns professores, mostraram salas de aula, e eles investiram muito em educação depois da guerra da Coreia. E um dos professores falou que eles não ensinavam só matemática, eles queriam quebrar aquele ciclo vicioso da pobreza. Então, você transformar através da educação. Então, eu acho que a educação ele tem esse papel de você mudar a vida das pessoas. Em relação a desaprender os estereótipos, né, normas sociais, a gente aprende convivendo na própria sociedade, né? O que é esperado das pessoas, quais são as expectativas. Então, da mesma forma que a gente aprende de um jeito, a gente pode desaprender. Então, acho que é isso que eu trago um pouco na coluna, né? Como a gente pode desaprender. E aí você pode desaprender certos estereótipos, tanto pela educação, como através de políticas públicas, por exemplo. Qual o papel das mulheres? Será que só a mulher é a cuidadora? Ou você pode dividir tarefas? Então, isso pode ser mudado pela própria educação nas escolas, ou por políticas públicas, ou mudança de lei. Quando você tem uma licença paternidade de 5 dias, qual que é a informação que vem dessa lei? Olha, o cuidador é a mulher. Você tem 120 dias e os homens 5. Quando você discute a extensão da licença paternidade e coloca que o pai também é importante, isso traz a discussão e as pessoas começam a pensar, poxa, claro que o pai é importante, já deveria ter mudado. E aos poucos as normas vão mudando. E isso faz com que expectativas e estereótipos mudem. Então, assim, é possível transformar questões de normas sociais ou culturais através de políticas públicas, por isso que eu falo no final, através da educação e a forma como as pessoas se veem. Isso faz com que as mulheres, no caso, né, se você pensar como a questão de cuidados, ela toma, entre aspas, né, toma o tempo das mulheres, você consegue fazer mudanças. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente decide como a gente vai alocar nosso tempo, todo mundo sabe, né, o tempo é escasso, você só tem 24 horas por dia. Então, a forma como você aloca o tempo é uma decisão individual da família. Então, se você aloca mais tempo para cuidar, você tem menos tempo para o mercado de trabalho. E se você consegue dividir melhor essa tarefa de afazeres domésticos e cuidados, você tem mais tempo. Seria transformador. E nessa linha de desaprender os estereótipos, você acha que a escola, hoje, como está no país,
tem contribuído para isso? Pode contribuir mais? Como você vê o papel da educação não teórico, mas o que está acontecendo mesmo hoje? Eu acho que é possível incentivar mais. Então, eu vou falar um pouco da matemática, que eu ando estudando essa questão da desigualdade de gênero na matemática. Então, quando você observa que no quinto ano, né, do ensino fundamental, você já tem uma diferença entre meninos e meninas, eu acho que isso tem que acender o alerta vermelho. Por que que você observa diferenças e o que que você pode fazer para mudar? Por quê? Existem vários estudos que mostram, até um da Fundação Itaú, que mostra que, em média, pessoas que trabalham em profissões ligadas à matemática ganham mais. Você já prejudica todo o seu ganho futuro, seu rendimento futuro, porque você pode ir para uma área que, em média, paga menos. Né? Então, acho que meninos e meninas nem pensam nisso, claro. Eu, pelo menos, não pensava nisso quando eu estava no colégio. Tentar reduzir essas desigualdades já na escola, eu acho que isso é fundamental. Até porque, quando a gente olha a nota da matemática, por exemplo, no PISA, que é uma prova internacional, a nota geral do Brasil é muito baixa. E aí, quando você olha para a desigualdade de gênero, as meninas têm uma nota ainda menor. Então, você, dentro da escola, incentivar e modificar, às vezes, até o método como os professores, né, de matemática vão trabalhar com as crianças, ou no ensino fundamental 1, né, que você tem aquela professora polivalente, para fazer com que as crianças tenham mais interesse, por exemplo, nas áreas de matemática ou nas áreas de ciências. Porque quando você chega na época do terceiro ano do ensino médio, vamos para áreas de STEM. Por que você tem menos mulheres na área de STEM? Então, isso tudo passa por desaprender estereótipos. Esse assunto da matemática está cada vez mais frequente, né? Acho esse estudo que você citou da Fundação Itaú foi super importante e recentemente eu também escrevi sobre o tema de que a gente tem um problema no Brasil que os nossos indicadores, em geral, eles são média, né? Então, não só média de pessoas, mas média de língua portuguesa e matemática. Então, todo mundo olha o IDEB, mas é uma média dos dois. Quando você faz a média dos dois, essa questão da equidade de gênero não aparece tão fortemente. Mas quando você olha a matemática, sim. Então, acho que esse é um ponto muito importante que você traz para ser olhado dentro das escolas, e agora que está todo mundo olhando mais matemática, olhar sob essa perspectiva da equidade de gênero também. Por exemplo, se a gente olhar no PISA, eles mostram também não só a média, mas também, se eu não me engano, os 10 ou 20% melhores, né, alunos. A desigualdade de gênero ainda é maior. Ou seja, entre os melhores, a desigualdade ainda é maior. Então, acho que a gente tem muito trabalho a ser feito. Não só para melhorar a nota geral de matemática, mas também a nota no topo, né? Eu até estava dando uma olhada no Compromisso Nacional Toda Matemática que o governo federal lançou. 43% dos estudantes do quinto ano do ensino fundamental apresentaram aprendizagem adequada em matemática. É baixo. No nono ano, esse índice cai para apenas 16,5%. E na terceira série do ensino médio, para 5,2%. Isso é a SAEB 2023. E aí, quando você pensa que você ainda tem a desigualdade de gênero... Sim, com certeza. Queria até pegar esse gancho e fazer mais um recorte, que é o da equidade racial, né? Esse estudo que a gente falou há pouco mostrou, pelo que eu entendi, que a maternidade, né, na adolescência afeta mais jovens negras e está associada a uma menor escolaridade. Quando a gente pensa no potencial do ensino médio integral, né, na redução dessas desigualdades, a gente também está falando de um potencial de redução de desigualdade racial, nesse sentido do que a gente estava vendo da maternidade? Sim, porque a prevalência na gravidez da adolescência é maior entre meninas negras. Entre 15 e 17 anos, 75% das meninas são negras. Então, se você reduz, né, o número de jovens grávidas, o efeito, né, você tem uma maior proporção de meninas negras, então elas se beneficiam. Então, essa redução ela pode sim reduzir as desigualdades raciais e ampliar as oportunidades.
quando você olha o número de nascimentos, né, por idade, a gravidez na adolescência, felizmente, vem decaindo. Tem que ainda cair mais. Eu falo que o objetivo tinha que ser 0, mas já vem caindo bastante nos últimos anos. Então, tem um efeito super importante na formação das jovens. Queria ter uma visão mais ampla sua, né, de o que significaria para a sociedade brasileira, para o desenvolvimento humano no Brasil, para ter um país menos desigual? O que significaria a gente conseguir reduzir para valer a desigualdade de gênero e até a racial? Pelo que a gente está falando aqui, assim, qual poderia ser o impacto, que país transformado a gente teria se a gente conseguisse avançar nesse tema da equidade, em especial de gênero e racial conectada a ela? Primeiro, acho que a gente teria um país com maior inclusão, né? Uma parcela da população que é chamada de minoria, na verdade, constitui a maior parte da população brasileira. Se você junta mulheres e pessoas negras, você tem mais de 50%. É uma parcela importante, né? E se você diminui a desigualdade na educação e você aumenta a participação dessa população no mercado de trabalho, isso significa um maior crescimento econômico anual. Ou seja, isso beneficia toda a população. Fora, né, você ter menos desigualdade de renda, né, as pessoas vivendo melhor. Muito bem, então vou fazer uma conexão com várias coisas que a gente falou aqui para te fazer a pergunta final, que é, bom, então entendo que conseguir contribuir positivamente para a equidade de gênero, dentre outras, a gente pode ter um impacto transformador para o nosso país e de alguma forma a gente viu que a educação pode contribuir, não só para transformar várias outras coisas como você comentou, mas especificamente essa questão de equidade de gênero e até racial. Eu te perguntei também de como você vê a escola hoje contribuindo, você disse que dá para fazer mais e tal, mas a pergunta final que a gente faz aqui nesse podcast é sempre se você, com base nisso que a gente está vendo agora, fazendo esse recorte para a educação, que é nosso foco aqui, você acha que a gente deveria estar otimista ou pessimista com o caminho que a gente está trilhando na educação em relação à equidade de gênero? Eu tendo sempre a ser uma pessoa otimista, mas, né, olhando a educação, né, nas últimas décadas, eu fico um pouco pessimista. Mas a gente tem que olhar para frente, né? Então, assim, na década de 90, a gente conseguiu aumentar a proporção de crianças na escola, chegando a quase 100%, o que é fundamental. O problema foi a segunda parte, né, que a gente precisava melhorar a qualidade do ensino. E nisso que a gente vem patinando há décadas. E aí, quando a gente compara, né, as notas dos alunos brasileiros com de outros países, como no caso do PISA, a gente tem uma média baixa dos alunos brasileiros em relação a português e matemática, né, linguagem e matemática. Mas eu sou otimista quando eu olho que, por exemplo, quando a gente faz a análise da expansão do ensino médio integral e a gente tem um resultado positivo. Então, há políticas que estão sendo implementadas que têm um efeito positivo. Mas eu acho que ainda tem muito a ser feito. A gente precisa enfrentar esses problemas no ensino fundamental. A gente precisa investir muito no ensino fundamental, principalmente de Fundamental 1, porque é quando a criança é formada. A gente tem essa questão agora do uso do celular, que nas escolas, pelo menos proibindo, você consegue manter um pouco mais a atenção das crianças. Mas agora temos a inteligência artificial, que oferece muitas ferramentas, né, que podem acabar reduzindo o desenvolvimento das habilidades dos alunos. Então, por exemplo, você coloca um texto na inteligência artificial e pede um resumo do texto. Então, você acaba, às vezes, nem lendo o texto e lê o resumo. Ou você pede para a inteligência artificial escrever, né? Então, assim, você deixa de desenvolver essas habilidades, que também vão ter um prejuízo depois na sua formação e no mercado de trabalho. A gente tem dilemas, né? Primeiro, enfrentar essa questão da formar melhor as crianças no ensino fundamental, principalmente Fundamental 1, que é a base, e como
incluir a inteligência artificial no ensino, mas de uma forma que as habilidades das crianças não sejam prejudicadas, a formação dessas habilidades. No Brasil a gente tem esse desafio, né, que ao mesmo tempo que a gente tem questões do passado não resolvidas, já o futuro já está aí, a gente tem que resolver todas elas juntas. Mas eu sou do grupo dos otimistas também, eu acho que a gente está se encaminhando e tem muita coisa acontecendo, muita coisa boa, acho que a gente vai ver mudanças boas nos próximos anos. Mas eu queria muito te agradecer aqui, Lorena, pela conversa. Acho que foi ótimo. Queria agradecer a você também pelo estudo que você fez em relação ao ensino médio integral e pela sua disponibilidade de compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e agradeço também em nome da Kelly, que é a Eli Santos, e obrigada por participar aqui desse podcast. Obrigado por ouvir esse episódio. Queria te convidar a seguir o podcast do Instituto Natura no seu tocador favorito, para sempre receber notificações quando tiver episódios novos. Se você gosta do podcast, avalie a gente no Spotify. Isso também ajuda essas conversas a chegarem a mais gente. Queria agradecer ao Everton Camargo, que escreveu no LinkedIn sobre o episódio que discute o papel da gestão escolar. Aqui a mensagem dele. Excelente o podcast. A gestão escolar contemporânea exige muito mais do que o cumprimento de rotinas administrativas ou a simples atualização de conteúdos. O desafio central está em criar ambientes colaborativos, capazes de motivar equipes e, ao mesmo tempo, potencializar o desempenho acadêmico dos estudantes. Obrigado, Everton, pela audiência e pela mensagem. Você pode mandar comentários pelo LinkedIn, pelo Spotify ou pelas redes sociais do Instituto Natura. Deixo também um agradecimento às consultoras de beleza e à equipe de Natura Crer Pra Ver. O próximo episódio chega daqui a 15 dias. Até lá! Este podcast é uma produção do Estúdio Guarda-Chuva para o Instituto Natura. A produção é de Vinícius Neves, a edição é do Matheus Marcolino e a sonorização e a mixagem são do Pedro Ianzur. A trilha sonora é da Estela Nesrini e da Todo Canto Produção Cultural. Pelo Instituto Natura, a coordenação de comunicação é da Raquel Mello.